Hoje nós vamos mergulhar juntos numa passagem realmente formidável do Evangelho de Lucas. É uma verdadeira aula sobre o combate espiritual e, acima de tudo, sobre a vitória majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo contra as forças do mal. A cena já começa com um impacto enorme. E essa mudez, veja bem, não é só uma condição física. É um estado espiritual que a ação diabólica impõe. Uma barreira que impede a alma de se comunicar com Deus, de louvar e até de se relacionar com o próximo. Para a gente entender bem a profundidade dessa passagem, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a cura e a acusação que vem logo depois. Depois, a lógica do reino na resposta de Jesus. Em seguida, a parábola do homem forte e do mais forte. Daí, a escolha inevitável que se apresenta. E, por fim, a reflexão sobre o nosso templo interior. Então, vamos para a primeira parte. É impressionante ver como um ato de puro poder e misericórdia de Deus pode despertar reações tão opostas no coração das pessoas. Olha só o contraste. De um lado, a multidão, o povo simples, fica admirado, maravilhado. Do outro, alguns lançam uma acusação terrível. A tradição da igreja nos ensina que essa malícia toda nasce de uma cegueira espiritual, sabe? Uma cegueira causada pela inveja, que é tão grave que leva a pessoa a chamar a obra de Deus de obra do diabo. E agora, vamos ver como Cristo reage. Ele não responde com raiva, com indignação. Não. Ele responde com uma lógica impecável que simplesmente desmonta os seus acusadores. O argumento de Jesus é irrefutável. Pensem bem, que sentido faria Satanás dar poder a alguém para expulsar os seus próprios demônios? Seria o fim do seu próprio reino, uma autodestruição. É uma lógica simples e poderosa. E aqui vem a declaração central. Jesus não só mostra que a acusação é absurda, ele vai além. Ele afirma de onde vem o seu poder e o que aquele milagre significa. Ele está dizendo, o reino de Deus chegou. Está aqui, bem na frente de vocês. E essa expressão, dedo de Deus, ela é belíssima. Ela nos leva lá para o Antigo Testamento, para a história de Moisés. Quando os magos do faraó não conseguiram mais imitar os milagres, eles foram forçados a admitir, isto é o dedo de Deus. É o sinal da ação poderosa, invencível, do Espírito Santo que prova que o Messias está agindo. E para ilustrar ainda melhor essa vitória sobre o mal, Jesus conta uma pequena parábola, muito rica em significado. Vamos ver como ela se desenrola e o que cada elemento representa. A imagem é muito forte. O homem forte é o demônio, bem armado, que guardava a humanidade como sua posse. As armas dele são o pecado, o engano, a morte. Mas aí chega o mais forte, que é o próprio Cristo. Ele não pede licença, ele ataca, vence, tira as armas do inimigo e distribui os despojos. E quem são os despojos? Somos nós, as almas que ele libertou desse cativeiro. E essa parábola, no fundo, conta a nossa própria história. São Cesário de Arles explica isso de um jeito brilhante. Ele diz que essa parábola se cumpre em cada um de nós no batismo. Antes, éramos a casa do inimigo. Depois, pela vitória de Cristo, somos transformados em tentos do próprio Deus. Bem, diante dessa guerra espiritual, desse confronto entre o reino da luz e o império das trevas, o Senhor nos coloca diante de uma exigência absoluta. Não existe meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais radicais de todo o Evangelho. No combate pela salvação das almas, a neutralidade simplesmente não existe. Ou se está com Cristo, trabalhando por Ele, ou se está, na prática, contra Ele. Ou se ajuda a reunir para o seu reino, ou se está dispersando. Os grandes padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Cipriano, viram nessa frase também uma lição sobre a unidade da Igreja. Romper a comunhão, criar divisão no corpo de Cristo, é se colocar do lado dos que dispersam. Tentar construir algo, reunir almas fora da unidade que o próprio Cristo quis, na verdade, é espalhar o rebanho. E tudo isso nos leva, finalmente, a uma conclusão muito prática. Depois de entender tudo isso, qual é o propósito que a gente deve tirar para a nossa vida espiritual do dia a dia? A verdade central, que tem que ficar gravada em nosso coração, é esta: a grande vitória já aconteceu. O mais forte, Jesus, já nos resgatou.
Ele limpou a nossa alma para fazer de nós a sua própria casa, o seu santuário sagrado. Sendo assim, nosso propósito de vida fica muito claro, né? Primeiro, com a graça de Deus que nunca nos falta, lutar todos os dias para não desonrar com nossas atitudes esse hóspede divino que mora em nós. E segundo, permanecer firmes, trabalhando para colher os frutos da santidade, sempre unidos a Cristo e à sua Igreja, para sermos contados entre os que reúnem e não entre os que dispersam. E toda essa reflexão nos deixa com uma pergunta para a vida. Sabendo que a batalha já foi vencida por Cristo e que fomos feitos seus templos, como podemos, na prática, no nosso dia a dia, permanecer firmes, inabaláveis e verdadeiramente unidos a Ele e à sua Santa Igreja? Essa é a grande questão que a nossa fidelidade à graça de Deus nos convida a responder a cada momento.